Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 2 Reis 22, versículo de número 1. Mas antes quero te desejar um feliz ano novo, né? Agradecer a Deus pelo ano que passou. E tudo vale de experiência para nós, foram experiências novas, né, que nós vivemos. Nós estamos chegando aí a 6 meses de canal, com 400 inscritos, aproximadamente chegando aí a 400 inscritos, né? Agradecemos a Deus pelas visualizações do nosso canal, as pessoas que têm recebido o Café com Deus, que é uma porção da palavra e oração por você e sua família. E lembrar você que todos os inscritos no canal têm orado por você. E também os pedidos de oração que são feitos, né? E vamos compartilhando, gente, que muito nos ajuda a levar uma porção da palavra que faz uma diferença tremenda. Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Basta dizer que ela vai entre a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, né? Ela visita o nosso centro dos nossos sentimentos. Então, vale a pena a gente reportar a palavra de Deus, ok? Você que não se inscreveu, se inscreva lá no canal e vai lá, toca no sininho também para você receber todos os dias uma palavra do Senhor, ok? Então o café de hoje está lá no capítulo 22, 2 Reis 22, 1, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Esse é o último rei de Judá. Interessante que Deus é tão misericordioso que ele deixou 487 anos de reinado, sendo 100 anos entre os 3 primeiros reis que reinaram sobre toda a nação, que foi Saul, Davi e o filho de Davi, Salomão, né? Depois, a partir do filho de Salomão, houve uma divisão onde os reinos se tornaram o reino do norte, como eu já falei, que é o reino de Israel, comandado por 10 tribos, né? E o reino do sul, que é o reino de Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eram 12 tribos no total. Impressionante que agora no final, né, a coisa está vendo vamos pôr assim, uma reunificação do reino. Por quê? Foram 255 anos depois dos 100 anos, que Deus ainda permitiu de reinado de Israel, da nação do Reino Norte. E foram 387 anos do reinado do Reino Sul, que é o Reino de Judá. Quer dizer, o Reino de Judá foi um reino mais longo por causa de quê? Por causa da obediência. Eu falo isso. Os bons reis, você vê aqui, ó, Josias, esse rei que nós estamos aqui falando que é filho de Amon, aquele do último café que nós falamos. Amon foi um rei mau, seguiu Manassés, seu pai, que foi um rei mau, mas que no final, né, se voltou para Deus por causa do castigo que foi imposto sobre ele. Mas a nação ficou pervertida, a nação não se voltou. Embora ele tentasse como rei, né, ele levou a nação a se perder, e por causa dele Deus havia determinado agora o castigo sobre toda a nação, Reino Norte e Reino Sul. Embora Josias se levantou como um bom rei, com 8 anos de idade começou a reinar, né? Destaque para sua mãe aqui, que ensinou o temor do Senhor, fala o nome dela ali, mas só lembrando que com 16 anos ele começou a dedicar o seu coração a Deus, a buscar o Senhor. E com 26 anos ele fez a reforma do templo. E toda a reforma que precisava em Israel. Ele foi derrubando todos os ídolos, tudo aquilo que Amon, seu pai, levantou, que Manassés tinha levantado e depois destruído. O filho
o pai dele, né, no caso, o pai de Josias, que era Amon, tinha reerguido novamente, ele quebrou tudo aquilo, porque ele mandou buscar o Senhor, o livro chegou perante ele na reforma do templo, e ele viu nas escrituras sagradas acerca de Moisés, acerca das leis do Senhor, e ele viu que estava andando errado, ele chorou, ele se humilhou, ele buscou a Deus. O que ocorreu? Deus foi favorável a ele, mandou buscar um profeta, uma profetisa que disse que Deus já havia determinado castigo sobre toda a nação, mas no reino dele ele seria abençoado. Tanto é que reinou 31 anos, né? Nós vimos aí que ele foi realmente o melhor rei, podemos considerá-lo como o melhor rei da nação, que agora ele começa a ter poder até sobre o norte, porque o norte já tinha enfraquecido, tanto é que reinaram 255 anos, já não tinha mais rei, né? E agora dominado pelo inimigo, e ele agora começa a trazer uma restauração no templo, o culto ao templo, a adoração, as festas, inclusive ele que traz a nova restauração, vamos pôr assim, a nova celebração da Páscoa, que tinha sido esquecido por mais de 300 anos, né? Mais de 300 anos, 380 anos esquecido, vamos pôr assim, tá? Ele traz agora de volta. Então, os reis reinaram quase 500 anos, 587 anos, né? 100 dos 3 primeiros, mas vê só como Deus é longânimo, como ele é misericordioso, quanto tempo ele deu para essa nação, e poucos reis bons, a maioria maus, nós já falamos sobre isso, mas ele encerra, fecha aqui com chave de ouro, com o rei Josias, um menino de 8 anos, começou a reinar, mas com 16 ele colocou na adolescência o coração de buscar Deus, a importância de buscar Deus. Aí, adolescente, para você, a importância de buscar Deus. E Deus foi com ele quando ele se tornou jovem, ele fez a reforma que precisava fazer. Em todo o reino, em todo lugar que tinha lá algum ídolo, ele mandou destruir, levando o povo a buscar Deus. Mas o castigo já estava determinado, porque o povo é de mal servia, de dura serviço, né? É mal, o povo é mal. O coração do ser humano é inclinado para o mal por causa do pecado. Lá de Adão e Eva, vem no DNA. Tanto é que se você não corrigir uma criança, ela vai se tornar pior ser humano da face da terra. Já foi provado pela ciência. A ciência uma vez pegou 40 crianças e ninguém falava não para ela, né? Dava o que ela queria comer doce na hora do almoço, dava ela, na hora do almoço dava ela, tudo que ela queria, fazia, deixava ela fazer, quisesse dar tapa na cara da pessoa, deixava dar, se tornou os piores seres humanos. Provado isso pela ciência, por estudos, porque a gente precisa de ter correção, limites, né? Limitações, precisa colocar limite para nós. Até a juventude hoje, a geração de hoje, está buscando, e tem a maior liberdade do mundo, e acabou virando libertinagem. Eles mesmos clamam por limite. Por quê? Quando eu ultrapasso o meu limite, eu entro na área do outro e eu prejudico, e a pessoa não quer ser prejudicada, então ela prefere que exista limites. Então nós precisamos de Deus, porque quem criou a Constituição, a primeira Constituição do mundo foi Deus. Hoje, todas as constituições do mundo, praticamente, são baseadas na Bíblia Sagrada. Claro, com emendas, com ressalvas, com um monte de coisa. Onde o homem entra, ele estraga tudo. Deus deu uma natureza perfeita, com um ciclo perfeito. O homem não vai lá e destrói. Deus deu um casal para ser feliz lá no Jardim do Éden. O pecado não foi lá e denegriu. E a partir daí, esse homem e essa mulher foi viver, tendo filhos fora, né, lá do paraíso, tiveram um filho chamado Sete, não é verdade? E assim foi. Aí depois vem Caim e Abel, um mata o outro. A coisa é terrível. O pecado já vem em nós, dentro de nós. Então nós precisamos de converter ao Senhor, para que o Espírito tenha força. Nasça em nós o Espírito de Deus, cresça em nós, e dominando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito, para nós
nos controlar, nós controlarmos a carne, o desejo da carne, a paixão da carne que arde dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, precisa ser dominada, e só o sangue de Jesus pode apagar os nossos pecados, o sacrifício que ele fez por nós, e a presença de Deus em nós, que é o Espírito Santo em nós. Você precisa do Espírito Santo. Recebe aí, comece o ano determinando: eu quero Jesus como meu rei, sentado no trono do meu coração. Eu quero morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu quero ser uma nova criatura, quero ser regenerado. E o Espírito Santo é que faz essa obra da regeneração, de convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado. E agora sim, você vai ser abençoado, como Josias foi abençoado. Mas lá no finalzinho, né, não que ele fizesse nada de mal, mas o rei do Egito foi entrar em guerra com o rei da Síria, e ele foi lá se meter nessa guerra e foi morto, né, por Nego, que era faraó Nego, que era do Egito, acabou matando. Ele descansou lá na sepultura, foi colocado lá dos seus pais, os reis honrados, e até hoje visto como um dos melhores reis de Israel, claro, salvo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que errou muito mais do que todos, mas honrou a Deus, né? É isso, é honrar a Deus. É aquilo que eu falei, não importa, não há pecado que Deus não perdoe, desde que haja arrependimento. E não haja aquele desejo de viver praticando de novo. Há um desejo de querer sair de lá. A diferença entre uma ovelha e um porco é quando os dois caem na lama. O que acontece na lama? O porco deita e rola. E o que acontece com a ovelha? Ela berra para sair, porque ali não é o habitat dela, não é o lugar dela. Mas o porco ali é. Então é essa diferença que Deus olha nos corações. A lama é o pecado. E o desejo no coração é que vai mostrar a natureza que eu sou. Se eu sou ovelha, se eu sou porco. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida, abençoa esse novo ano que se inicia, dando a graça, a sabedoria, a tua presença em cada coração. Eu oro também pela Eliane Guerra e família, a Rosimari Diogo e família, a Idris Alimeta e família, José Maurício de Souza e família, Elisete Oliveira e família, Marcos Paulo Soares e família, Manfrine Calmona de Andrade e família, Rosileia Parreira Gomes e família, o Renato Ilha e família, a prima Alcina Lúcia e família, Yolanda Pinho também e família, a causa delas, meu pai, Marcos Roberto de Carvalho Faria e família, em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Senta o dedo, me ajuda aí compartilhando, hein, gente?